Você cheira morangos recém-colhidos. Vocês lembram do que tava escrito no prólogo, né? Rudy, você é muito parecido com um ator chamado Rudy. Rudy! Rudy não responde, apenas coloca uma travessa de lasanha com queijo borbulhante sobre um suporte de madeira ao lado de uma panela com arroz na mesa. Meu Deus, que fome! Filha da puta! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é aniversário da VS Oliveira. Ou, como eu conheço, Vitória Oliveira, ou Vit, como eu chamo ela. Check this out. A Vitória é minha mentorada, né? Ela participa da mentoria de escrita. Ela tem alguns livros publicados, não tenho certeza se todos ainda estão no ar, mas, pelo que eu me lembro, ela venceu o prêmio What's de algum ano, não me lembro qual, vou colocar aqui na tela. Ela publicava bastante no Wattpad, depois ela migrou para a Amazon. Durante a mentoria a gente trabalhou Doce Veneno, que é esse livro maravilhoso que eu amo. Eu, inclusive, fiz a leitura crítica e preparação de texto desse livro. E eu lembro, enquanto eu trabalhava nele, eu ficava assim, meu Deus, eu não quero que acabe. Eu li, assim, sem conseguir parar, sabe? Me dava ódio que eu tinha que ficar parando pra revisar, porque eu não queria revisar. Eu queria só ler, porque ele era muito bom. Mas revisei, fiz a leitura crítica, a preparação de texto do livro dela. O livro da Vitória foi publicado já faz um tempinho e hoje eu vim aqui ler o começo do livro. Aceitas um cafezinho da minha caneca de tiozinho? De tiazinha, né? Gente, essas corujas aqui é tão pano de prato. Eu amo essa caneca, ela é a maior que eu tenho. Ela é gigante. Não sei se dá pra ver o tamanho, mas assim, tipo, ela é muito grande. Ela deve ter quase 400 ml. E eu tomo ela de café com leite todo dia. Pelo menos uma vez por dia. Pelo menos. Aí é café com leite. É café com leite. Eu não sou muito de café puro. Por isso que eu compro leite A2 e zero lactose. Porque se eu tomasse tudo isso de leite no dia a dia, sem ser um leite A2 e zero lactose, eu já tinha morrido. Ó. Esta é a capa do livro, a coisa mais linda do mundo. Vou botar aqui na tela pra vocês também poderem ver ela em cores. Vamos começar que eu adoro toda a estética do livro. Doce Veneno não se passa atualmente no Brasil, ele é um pouquinho pra frente, mas não tem nada de muito absurdo, né? A gente tem, por exemplo, o Centro Velho de São Paulo, que ela fala que não é mais o centro de hoje em dia, o que tudo indica. Temos também a neta da Cássia Eller. Temos cenas em psicólogo, temos cenas de assistente social, temos cenas de barraco, temos cenas de sexo, temos cenas de bar, temos cenas de putaria, temos cenas de bordel, temos cenas assim, muito todas, de praia, temos cenas Estados Unidos, temos cenas de hip hop, temos cenas de rico, temos cenas de almoço em família. Eu amo os domingos ímpares. Gente, eu vou parar de falar, senão eu não vou conseguir mais me interromper. Mas vamos começar pelo começo. Vou ler a sinopse pra vocês. Doce Veneno vs Oliveira, Amazon. É fácil sim, é só pesquisar isso. E ó, papum. Inclusive, vou deixar o link do livro aqui, ó, na descrição, caso vocês se interessem. Se você quiser comprar o livro, aproveita e compra pelo meu link, porque me ajuda, né? Além de ajudar a Vit, que é uma autora maravilhosa, independente, escreve muito bem, retrata um puta de um Brasil foda, personagens muito legais. Você também me ajuda comprando pelo meu link. Bora pra sinopse. Maia Maria Guerreiro guarda muitos segredos em sua cabeça. Os traumas da infância, a dor de todas as perdas, o TDI, transtorno dissociativo de identidade, e a voz que tenta lhe dizer o que fazer e se esforça ao máximo para puxá-la da vida acomodada que criou para si, ao se tornar guardiã do sobrinho pré-adolescente, que é o Nico. Ele é muito divertido. Nada mais importa além de suas responsabilidades. Vênus é a protetora de Maia e faria de tudo para vê-la bem. A Vênus, gente, ela é uma diva. Ela usa um negocinho assim no olho, que foi uma coisa que a gente pensou durante a mentoria. Foi uma ideia que eu tive, se eu não me engano, de alguma coisa que eu vi no TikTok ou no Pinterest sobre aquelas mulheres que elas usavam aquela fitinha na época da guilhotina, né? Elas, se eu não me engano, eram sobreviventes da guilhotina que usavam essa fitinha pra representar alguma coisa. E daí eu dei uma pesquisada no Pinterest e a gente veio com a ideia dela usar esse
pano, essa renda em cima do olho. E assim, é um detalhe que pra mim é muito bonito, sabe? Pro design da personagem. Assim como todos os movimentos sociais na história da humanidade, a Revolução Francesa também encontrou resistência de alguns setores da sociedade, né? Nós temos ali famílias, principalmente de pessoas que foram expatriadas, né? Ou seja, quase que refugiados em outros países, fazendo resistência a esse movimento. Uma das formas de protesto desses expatriados era, de fato, principalmente na Inglaterra, as famílias de militares na Inglaterra, que tinham perdido suas vidas para a Revolução Francesa, elas usavam essas fitas vermelhas em forma de protesto. Moda é política. Moda nunca é só pela beleza ou só pelos belos olhos de um tecido, né? A gente tem a moda como política, moda como protesto. E nessa época não era diferente. A gente tem ali o uso dessa fitinha, principalmente de famílias, né? Como eu já disse, francesas, que estão expatriadas, principalmente na Inglaterra, onde essa prática foi mais difundida, usando essa fitinha vermelha aí, mas nada de bailes das vítimas, como a gente vê, né? Eram atos muito mais sutis. É isso aí. Perdão, mudei de assunto, vamos voltar à sinopse. Vênus é a protetora de Maia e faria de tudo para vê-la bem. Isso inclui fingir ser ela quando os amigos querem se divertir, aprender a ser bartender e esconder de todos que é garota de programa. Também inclui tomar decisões que acha certas porque não suporta ver Maia fingir que não sente nada. Gente, quantos livros com uma boa representação de pessoas com transtorno dissociativo de identidade você já leu? Seja assim, muito sincero. Não vale filme, não vale fragmentado, tá? Eu quero, assim, uma boa representação. Quantos filmes e livros você já viu, assim? Se você tiver visto, assim, 5, você já é 1% da população que viu 5 boas representações de TDI, porque quase não tem. Mas esse livro é um livro de romance, gente. Então é claro que a gente tem o nosso garotinho, né? O nosso queridinho. Diogo Lutero perdeu o controle sobre si. A vida pública, o vício da mãe, as tramas sociais detestáveis e o acordo de casamento em que se envolveu fizeram ser natural que ele fugisse sem olhar para trás e fosse para São Paulo atrás de mudança. Não quer nada sério, apenas a parte boa de ser solteiro em uma cidade nova. Esse menino é um galinha, hein? Vou te contar. Até que enviam uma garota de programa para sua nova casa como presente de boas-vindas. E Maia e Diogo colam os olhos um no outro, mesmo que brevemente. Quando se reencontram por acaso, semanas depois, Vênus decide fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que Maia admita que quer Diogo da mesma forma que ele a quer. Mesmo que seja prazeroso, mesmo que doa, mesmo que não exista nenhuma certeza de que eles possam cair a qualquer momento sem ver de que altura. Até que não reste nada além dos dois. Vocês têm noção que esse menino, ele é parte gringo? Gente, esse livro é assim... maravilhoso. Se a sinopse ainda não te convenceu a ler, vamos começar a leitura? Nossa, sério, que coisa linda. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo, sério. Olha meu nome na leitura aqui de preparação de texto. Tá meu nome morto, inclusive vou conversar com a Vitória. Eu tinha até esquecido disso, tem cada projeto antigo que eu esqueço. Vamos ver se a gente consegue atualizar essa versão. Mas meu nomezinho está ali na leitura aqui de preparação de texto e também nos agradecimentos. Ai, eu adoro. Ai, gente, tinha a sinopse no livro. Vitória, você pensa em tudo. Por que eu fui na Amazon? Gente, ela pensa em tudo, tudinho. Doce Veneno é um romance entre uma mulher com TDI e um homem bissexual. Fala muito sobre família, luto, vivências traumáticas e negligências. Também fala sobre amores profundos, família sem relação sanguínea e a jornada de crescimento de jovens adultos que ainda não sabem o que estão fazendo da vida. A narrativa se divide entre Maia, Vênus, sua segunda identidade, e Diogo. Me esforcei para que o transtorno dissociativo de identidade de Maia fosse o mais realista possível, mas algumas liberdades criativas foram tomadas para deixar a trama mais envolvente. Essa história contém palavras de baixo calão, gírias regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, uso de drogas lícitas e ilícitas, agressão física e verbal e cenas de sexo explícito. Além disso, aborda prostituição, abuso sexual não gráfico, traumas psicológicos, abuso de drogas não gráfico e ambientes familiares tóxicos. Playlist! Eu amo livro com playlist. O livro é uma playlist, a playlist daria um livro. Ou clique aqui. Ai, eu amo. Gente, se eu não me engano, cada capítulo é o nome de uma música, né? Se a gente olhar o sumário, a gente tem, ó, Medito e Me Acalmo, Algum Ritmo, 99 Problemas, 99 Problemas de uma Negra Bonita.
Pica não tá na lista, pica não tá na lista. Não deve ser essa, mas tudo bem. Esse livro literalmente é uma playlist, assim, por inteiro. Eu gosto tanto de ti, mó sensação de que eu não preciso mentir. Talvez não mente tanto, nas suas pernas meditando. Esqueço que eu falei sobre mentir, tava brincando. Planos, BK. Para Felipe. Essa também é pra quem ainda escuta planos pensando em quando vai esbarrar no amor. Que bonitinho. Uma ilustração! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Chegamos no prólogo. Tá, vamos começar. Deixa eu tomar um gole do meu café antes, porque senão, ó, nunca mais eu tomo esse negócio aqui. Caso vocês não saibam, eu sou dublador, tá, gente? Eu sou dublador. Então, assim, eu considero que eu tenho um faladeiro razoável. Não é essa a palavra certa. Dicção. Eu considero a minha dicção razoável, né? Eu acho que é um mínimo. Lógico, não quando eu tô conversando normalmente. Às vezes eu até me embolo. Me confundo com as palavras por conta do TDAH. Mas eu acredito, assim, que a minha dicção seja válida. Então, espero que vocês gostem. Vamos começar, eu tô muito ansioso. Faz muito tempo que eu não leio esse livro, gente. Desde, assim, quando lançou, eu fiz a revisão dele. Depois lançou, eu li de novo. E agora eu tô lendo mais uma vez com vocês. E eu espero que todo mundo leia, hein? Pelo amor de Deus. Eu deveria estar morta. Lembro de ter pensado isso enquanto caminhava até aquele hotel. Jeito ruim de começar, não é? Mas naquele dia eu pensei que deveria estar. Quis estar. Acho que assim eu poderia ter me livrado das consequências daquela noite. Atravessei o hall e disse ao recepcionista da noite que ele me aguardava. Peguei o elevador, alisei o vestido, olhei meu reflexo outra vez para ter certeza de que estava tudo no lugar. A porta se abriu no andar dele e eu pensei outra vez. Eu deveria estar morta. Respirei fundo, bati na porta, ele abriu. Me convidou para entrar, sorriu para mim, perguntou como foi meu dia e me ofereceu uma taça de champanhe. Eu aceitei. Nós conversamos por mais ou menos 20 minutos antes de eu sentir minhas pálpebras pesarem e a inconsciência me levar para um sonho onde minha família e eu fazíamos um churrasco no quintal de casa. Quando acordei, meus olhos estavam vendados e o inferno estava sobre mim, dominando meu corpo e me paralisando por completo. Quem que tá me mandando mensagem? Eu tô ocupado lendo o livro da Vitória, gente. Liguei o não perturbe. Não conseguia me mover. Logo, meus gritos foram silenciados. Quando ele me liberou, o sol já brilhava. Meu corpo inteiro doía. Um gosto horrível de morte poluía minha boca. As lágrimas corriam tanto que tropecei em meus saltos e quase caí. Mas um desconhecido me amparou. Aquele homem alto que se agigantava sobre mim me encarou assustado pela forma que me afastei do seu toque, como se a pele dele me queimasse. Eu estava assustada pra caralho, mas estava sem celular, sem dinheiro e precisava voltar pra casa. Pensei ter cometido o segundo maior erro da minha vida quando permiti que ele me ajudasse. Mas no fim das contas, ele foi a maior bênção que recaiu sobre mim. O nome dele era Caio Oliveira. Ele me levou ao Crase, mais perto do que a minha casa. Lá na porta, chamou e gritou pela Madalena até que ela aparecesse e me levasse pra dentro. Caio só foi embora depois que tomei um copo d'água com açúcar, que minhas mãos pararam de tremer e que, depois de uma conversa só escumada, deixei o número do telefone dele gravado no meu celular. Quando cheguei em casa, me lavei e me pus sobre a cama. Eu não saí de lá por 3 dias. Jurei pra mim mesma que Vênus ficaria presa dali em diante. Mas a minha promessa não durou. Eu tinha acabado de me enfiar em uma dívida gigantesca, e uma semana depois, Nicolas teve apendicite. Vênus voltou ao jogo, e eu me odiei em cada segundo desde então. 6 meses se passaram, mas eu ainda esfregava meu corpo no banho até a pele ficar irritada e vermelha. Me sentia suja. A noite me cobria de vergonha, e o acontecimento daquele dia me embalava em uma cantiga de ninar dolorosa até que eu dormisse e sonhasse com aquelas mãos de novo. Então acordava, trêmula, sem esperar que alguém entendesse meu olhar vazio. Não podia dizer a ninguém, e já não sentia absolutamente nada. Me entupia de café, fazia comida, lavava os pratos. Os trabalhos da faculdade ficavam sem fazer até a véspera da entrega, quando eu já tinha procrastinado tanto que não tinha mais como esperar. Muitos deles atrasaram, não foram entregues. Só não reprovei porque os professores sentiram pena, e eu odeio a pena. Ela é pior que a raiva e o nojo que me acostumei a receber de quem me via no Crase. Garrafas de destilado estavam escondidas pela casa justo para momentos como esse. Eu bebia de gole em gole, esquecendo de tudo ao meu redor até que fosse tarde e eu me metesse em encrenca. Mas eu não me tocava. Me dar prazer era algo que não me dava mais prazer nenhum. Não tinha nada a ver com a frequência em que fazia sexo. Tinha a ver com a falta de um toque que não fosse daquelas malditas mãos. Eu chorava escondida no banheiro para que Nicolas não escutasse e sentia aqueles dedos enfiados na minha carne, roubando tudo de mim. Então eu dormia e no dia seguinte o ciclo recomeçava.
Até o próximo trabalho, até o próximo cara em quem eu montava e me fazia Vênus para não verem o quanto estava aterrorizada. Lambia, sentava e gemia, mas não sentia nada. Gente, muito forte, né? Meu batom borrava, mas não sentia nem mesmo a gordura pegajosa dele no rosto. Alguns deles me batiam, outros me amarravam, tentavam me vendar, mas a escuridão era insuportável. Isso eu não deixava. Me disseram que eu era atraente, gostosa, deliciosa, me chamavam de minha, de putinha, de safada, e eu deixava, porque pagavam pelo que eles queriam. E quando me pagavam, eu ficava ainda mais vazia. Voltava pra casa, vazia. Tomava banho e me esfregava até machucar, vazia. Deitava na cama, vazia. E o vazio só se preenchia com a força daquele toque contra a minha pele que não sumia, apenas piorava. Suas mãos se apertavam em minha boca, me impediam de gritar por ajuda. Quando eu me dava por mim, já tinha adormecido. Mas continuei, vazia. Até que você apareceu, com seu sorriso fácil e o "você tem cheiro de morangos recém-colhidos". E o vazio sumiu por um momento, apenas por um momento, quando senti o toque molhado dos seus dedos no meu rosto. Aquele dia dividiu minha vida entre antes e depois, sabia? Por 6 meses não senti vontade do toque de mais ninguém. Cometi um erro ao me esconder do que seu toque me causou. De tudo que fiz nos últimos 4 anos, esse foi o maior erro que cometi. E então, outra vez, você voltou para minha vida. Ansiei por seu toque, mas me afastei e me escondi. Tudo porque não me achava digna de ser tocada. Ainda assim, não consegui recusar seu toque. Como conseguiria? Nunca vou superar por completo o que aquele dia fez comigo, é um fato. Então seguir em frente é a única coisa que posso fazer. Você fez tudo ser mais suportável, e eu não tenho mais medo de dizer isso. Porra! Acabou o prólogo! Que prólogo lindo! Que prólogo lindo! Mostra pra gente que esse livro, apesar de ser um livro pesado, que vai trazer questões muito importantes, que é um abuso, a vida de uma garota de programa, a questão financeira, vício, depressão, também tem romance, alguma coisa vai deixar essa história mais leve, e é pra isso mesmo que serve o prólogo, né? Esse é um ótimo prólogo, porque ele serve a um propósito de mostrar pro leitor o tom da história. Isso aqui mostra pra gente sobre o que vai ser a história, basicamente, o que a gente tem que esperar. Imagina, se a gente começasse, capítulo 1, a vida das pessoas, lá. Até quando o seu leitor vai querer estar ali? Será que é o que ele esperava mesmo? Ou será que, ele vai chegar no capítulo 5, 10, que é quando o romance começa a acontecer, e daí ele vai falar, esse é um livro de romance, eu não queria. É muito bom ter isso no começo, já pra mostrar pro seu leitor o que ele tem que esperar. Mesmo que seja, pera um pouquinho, tô te dizendo que vai ter romance, tá? Vou começar devagar. É quase como se fosse uma promessa pro seu leitor do que ele vai ver no livro. Gente, muito bom mesmo. Capítulo 1 agora. Capítulo 1. Queen Chavosa. Vênus. Não estamos com a Maia agora, hein? Estamos com a Vênus. Diva! Quem é o otário de hoje? Caio pergunta, caminhando ao meu lado pelo saguão do prédio. Existem 1000 formas de começar essa história. Uma boa introdução de ambientação, uma citação profunda sobre meu passado ou até mesmo uma memória bonita, como a que carrego no peito para continuar minha caminhada. Mas por que não começar no que interessa? Não vou perder meu tempo tentando te explicar como minha vida funciona. Tenho que estar no 20º andar em 3 minutos. Não que você tenha perguntado, mas eu sou Vênus. Ou Maia Maria, na maioria das vezes. E sou uma garota de programa. Tá bem, não precisa regalar os olhos. Não vou me ofender com o que está pensando agora. Eu sou uma garota de programa, do job. E se estou no saguão do prédio principal do condomínio Cesare Normani esperando o elevador descer, é porque tenho um cliente. Um dos grandes, diga-se de passagem. Caio estende o saco de salgadinhos na minha direção, mas empurro de volta para ele com uma careta. Não devo chegar lá cheirando a queijo, pelo amor de Deus. Na tentativa de não responder a pergunta dele, viro pro porteiro e aceno. O homem pequeno, fofo e tímido acena em resposta, mas rapidamente desvio o olhar. Meu segurança, infelizmente, percebe o desvio de atenção e faz o favor de me trazer de volta ao questionamento. Nome, agora. Bufo. Por que tudo não pode ser mais simples? Quer dizer, eu já danço esse tango há 3 anos, Caio dança comigo há pouco mais de 6 meses e ainda assim me trata como uma criança. Entendo que é o trabalho dele, mas porra! Na verdade eu não sei o nome dele, acredita? O Antônio disse que é um amigo dele que chegou na cidade recentemente. Porra, Vê, você nem faz ideia de quem vai encontrar na cobertura desse prédio? Sabe o perigo que é isso? Sorrio, segurando seu braço. Caio é um homem. É isso. Um homem. Toda a descrição que ele precisa. Convivo com muitos garotos no meu dia a dia, mas ele é completamente diferente. Alto, cabeça raspada, ombros largos e ex-militar. Ele não é miliciano, acalmem as pererecas. Caio é o tipo de cara por quem você decide optar pela comunhão de bens, entende? Olhar pra ele é ter que tomar cuidado, pois no final do dia você pode acabar tirando uma moto
Pois no final do dia você pode acabar tirando uma moto pra ele no seu nome, mesmo não tendo um tostão furado. 3 anos nessa vida e Caio é de longe o meu melhor investimento. Um homem com cara de durão pra ameaçar clientes engraçadinhos e conferir se estou bem quando a hora acaba. E não suficiente em ser tudo isso, ele também é eficaz em seu trabalho. Então o que posso dizer? Uma vitória é uma vitória. Você é uma vitória. É por isso que você tá aqui, não é, meu guarda-costas bonitão? Me solto dele e chamo o elevador outra vez, nervosa. Sou a contingência, garota. O plano inicial é evitar que esse tipo de merda aconteça. Ai, relaxa, grandão. Eu confio no Antônio. Qualquer coisa eu mando mensagem. E se não conseguir mandar mensagem, porra? Vamos fazer assim. Te envio uma mensagem em 10 minutos com um emoji. Se for um foguinho, então tá tudo bem. Vou me divertir muito. Se for um polegar pra baixo... Bom, ou ele é um perigo ou é um tédio. De todo jeito, me tire de lá o mais rápido possível. O elevador chega. Sorrio zombeteira pra ele, passando uma de minhas unhas longas pela ponta do seu nariz pra ver se desmancho a cara amarrada. Mas vejo o olhar preocupado de Caio antes da porta do elevador fechar e subir para o 20º andar. E guardo aquele olhar no fundo de um baú que eu já não abro mais. Aliso meu vestido e, ajeitando os pés no salto, respiro fundo. Eu deveria estar morta. Penso pela primeira vez desde aquele dia. Bebam água. O corredor está vazio quando o elevador abre, salvo por 2 portas em lados opostos. Me movo para aquela cheia de respingos de tinta com o número 13, seguindo as instruções do Antônio, e toco a campainha. Inspiro, levanto os ombros. Aqui é o fim da linha para Maia se intrometer, então ela se resguarda no fundo da nossa mente. No chão, vejo um tapete engraçadinho escrito: "Não vou te receber bem se não tiver trazido cerveja." E não contém o sorriso que escapa. Maia adora essas cafonices. Sou pega de guarda baixa quando a porta se abre e um cara alto e terrivelmente lindo aparece. Me recomponho, o analiso. Seus olhos grandes e de cílios fartos estão avermelhados como os lábios cheios. O maxilar reto, bem marcado. Sem barba, apenas a pele lisa e macia com pintas pequenas na bochecha e acima da sobrancelha direita. Tudo bem feito e alinhado. É uma imagem difícil de desviar o olhar. Minha santa mãe. Puta merda. Ele me encara em silêncio e toma um milésimo de segundo para checar meu corpo. Então quase 1 minuto inteiro mirando a faixa sobre meus olhos como se estivesse tentando enxergar por baixo dela a todo custo. A faixa que eu falei! Mal respira, certamente não pisca. Seus nós dos dedos estão brancos por apertar o umbral da porta com força demais, mas me encara por tanto tempo que me vejo limpando a garganta para chamar sua atenção. Vênus? Hesita em perguntar. Sua voz é grossa e rouca. Deliciosa! Joga o cabelo loiro na altura dos olhos para trás, com uma linda e forte mão, e tensiona a mandíbula apenas por 1 segundo. Sou eu, digo calmamente, e ele me deixa entrar. Fecha a porta e, entre um piscar e outro, avanço nele com tudo. Não vejo onde jogo a bolsinha com meu celular e carteira, não me pergunto onde vão parar os saltos que tiro entre os passos, nem vejo o caminho que faço arrastando comigo até a primeira superfície onde eu posso jogá-lo e montá-lo. Também não tento beijá-lo na boca, pois beijar um cliente está fora dos meus limites. Eu nunca os beijo. Mas quando levo as mãos aos botões da camisa preta, ele me para. Segura minha mão com a dele, forte o suficiente apenas para que eu não abra mais nenhum botão. Seus olhos não revelam nada sobre o que está pensando, mas, porra, ele é tão gato. Mas é um cliente. Só mais um cliente. Nunca achei que iria tão longe como garota de programa. É preciso ter isso em mente para entender a minha história. Nossa história. Lidar com o alto preconceito de Maia, que faz eu me esconder e esgueirar pelos lugares para não saberem quem eu sou e o que faço, é desgastante. Fora a sensação de me moldar de forma irreal por algumas horas na semana, me sentindo vazia mesmo com a carteira cada vez mais cheia. É a parte sem glória de ser quem eu sou. Pior que isso, nunca achei que fosse fazer o trabalho tão bem e levá-lo tão a sério que acabaria me sentindo desconcertada com o cliente dizendo que não quer transar. E é exatamente o que o cara embaixo de mim faz. Essa noite já tá fodida de qualquer jeito. Não quero transar. Ele decreta baixinho mais uma vez ao me escutar grunhindo na pura e mais completa confusão quando, novamente, impediu meus avanços. O quê? Meu vestido de seda está agora ao meu lado no sofá. Se ele não quer que eu tire sua roupa, talvez queira que eu tire a minha, pensei inutilmente. Acho que eu devia ter perguntado quem era esse cara antes de aceitar a proposta. 3 horas antes, quando Antônio ligou dizendo que seu amigo estava interessado, fez a transferência adiantada por ele e contou que o cara morava em um apartamento perto do Doce Veneno. Eu quis agradecer pela preferência. Nunca aceitei propostas tão perto, mas confio no Antônio e estava cansada. Não queria ir muito longe. Mas estava bom demais para ser verdade. Eu não quero transar. O cliente repete calmamente, mantendo as mãos de forma respeitosa nas minhas costas. Então, o que estou fazendo aqui? Meu senho franze, o corpo esquentando de vergonha. Então, vem o medo. Se ele não quer o sexo, não pode ter um bom motivo para ter me chamado aqui. Muitas pessoas não são exatamente fãs do meu tipo de trabalho, e o perigo tá sempre à espreita. Não me leva a mal, linda, sussurra com os olhos bem concentrados no meu rosto.
Respeito seu trabalho e Antônio falou muito bem de você, mas hoje eu só quero conversar. Surpresa, pego o vestido de volta e o passo ao redor da cabeça, olhando nos olhos. Íris castanhos esverdeadas límpidas que parecem realmente me ver. Não, ninguém nunca foi capaz de me ver de verdade. Eu devia ir embora. Mas, apesar da Maia querer ir, pra Vênus a noite tá apenas começando. E eu não tenho papas na língua pra evitar um comentário. Conversar? Quem paga uma prostituta só pra conversar? Minha incredulidade escorre na pergunta e tensiona a mandíbula por quase dizer a palavra que Maia odeia. Ninguém nunca te pagou só pra ser escutado? Rio com escárnio. Normalmente eles me comem antes de conversar. Murmúrio baixo, a voz arrastada. Sua expressão não diz que meu comentário o afetou, mas seus olhos entregam a fragilidade que está evitando mostrar desde que me viu parado em sua porta. Já ouvi isso antes. Não quero transar, apenas dance, apenas sorria, apenas se toque. Todos acabavam embaixo de mim de qualquer jeito. Ele suspira, me envolvendo em seus braços com delicadeza e deitando a cabeça no meu ombro. Você cheira morangos recém-colhidos. Vocês lembram do que estava escrito no prólogo, né? Você lembra? Seu toque é gentil, muito diferente do que estou acostumada, e chama a atenção de Maia escondida lá no fundo. O tom triste na voz dele a despedaça. E ainda que ela tenha medo, quer que eu ceda. Por isso, permaneço onde estou. Eu não devia. Caio e Vanessa estariam gritando comigo agora por correr esse risco. O cara cujo colo estou sentada pode muito bem ser um doido fanático que mata garotas de programa por algum propósito religioso ou trauma materno. Mas Maia não quer ignorar o tom triste na voz dele. Ela é boa demais pra esse mundo. Gente, eu tô acordado cedo, são 10 da manhã agora. Ó, meu alarmezinho tocando, ó, mandando eu acordar. Hoje eu acordei 6 e pouquinho. Eu dormi mal pra caramba, tive um pesadelo absurdo que lembrava muito aquele filme It Follows. Esse filme aqui, ó, que tem um cara que persegue, assim, aquele cara altão seguindo a menina, assim. Foi tipo isso, meu pesadelo. Era um sonho normal. E daí tinha uma pessoa normal. E ela era normal. Mas aí, de repente, ela virou essa bodega encapetada aí que me perseguia. E daí foi daí pra baixo. Yara? Yeah. Don't open the door. See? Everything's okay. Mas enfim, voltando ao livro. Isso é ruim? Sussurro, enfim, enfiando a mão nos cabelos loiros. Não, mas quando te vi parada na minha porta pensei em pimentas. Ele se afasta pra me olhar por um segundo. Por que você usa essa faixa? Faz parte da... Hesito, mas digo mesmo assim. Performance. Pode tirar pra eu ver seus olhos? Não. Não como Vênus, pelo menos. Ele se escora em mim de novo e sinto um sorriso leve contra a minha pele. Qual é o seu nome? Pergunto, sem saber o que mais dizer. O Antônio não me disse. Isso não é o que costuma acontecer em uma noite de sexta-feira e estou chocada demais para falar de qualquer outra coisa. Se eu fizesse, diria algo indelicado ou constrangedor, e Maia não quer que eu faça isso. Se importa se eu não disser? Me sinto mais à vontade, já que imagino que Vênus não seja o seu nome verdadeiro. Ele disse e se afasta para me olhar. Não é. Ninguém sabe meu nome real. Achei melhor esquecê-lo. Mas esse cara na minha frente agora... Tenho que morder o lábio para me impedir de me apresentar como Maia Maria e ter o prazer de ouvi-lo repetir as palavras em sua voz rouca. Justo, respondo com um menear de cabeça. Mas uma pessoa tem que ter um nome, e quanto mais gemível, melhor. Então vou te chamar de... Penso por um momento, fitando seus lábios. Rudy, você é muito parecido com um ator chamado Rudy. Rudy! Oh! Acorda, caralho! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Ele sorri, também encarando meus lábios, por tempo demais para eu não pensar que existe interesse da sua parte, e acena com a cabeça. Tudo bem, acho que posso me chamar Rudy por uma noite, mas esse nome não é gemível. Dou de ombros e saio do seu colo. Então, qual o problema, Rudy? Pergunto ao tirar sua mão da minha para sentar ao seu lado. Tem que ter um, já que não existe um cara que tenha me visto seminu e cessado fogo. O toque da sua mão, no entanto, me faz hesitar, e algo estranho corre pelo meu corpo, me deixando ciente demais de seus dedos longos e macios na minha pele. Percebo devagar demais que essa reação é de Maia, e não minha. Ela está afetada por ele. Quer assumir?
Pergunto apenas entre nós, mas tudo que recebo é um sonoro e rouco não. É muito bom essas partes em que ela conversa com a Maia dentro da própria cabeça. Inclusive, a Vênus é como se fosse um pseudônimo, assim, da Vênus. Ela tem um nome próprio, essa identidade mesmo, mas como ela é garota de programa, ela usa o nome Vênus. E a Maia é o... Como é que fala? Eu não lembro dos termos, eu preciso pesquisar, eu não quero falar bosta sobre o TDI aqui, mas eu já estudei bastante sobre isso, mas faz um tempo. Enfim, ela é o básico, o padrão. Se a gente contar, tipo assim, que a pessoa nasceu ali naquele corpo, tinha um nome, tipo, com o nome do documento mesmo, qual das identidades tem o nome da pessoa primeira que nasceu ali, que os pais colocaram. É a Maia. É muito legal ver essa conversa que elas têm dentro da própria cabeça, porque tem uma questão no TDI que é, tipo, como se fosse uma sala em que quem tá no front, né, quem tá controlando consegue conversar com quem não está no controle. Tem um certo tipo de certos momentos em que dá pra dois alters, né, duas personalidades controlarem ao mesmo tempo. Tem vezes em que uma tá controlando e outra tá assistindo, tem vezes que a outra não vê, sabe, ela tá inacessível, então pra pessoa depois quando ela volta, ela tem essa sensação de lapso de memória. Ai, gente, é muito legal, é muito bom, o TDI é muito interessante. Antônio contou vagamente que Rudy acabou de se mudar. Quando olho pela sala, vejo o sofá preto onde estamos sentados e muitas caixas espalhadas pelo cômodo amplo de piso de madeira, dividindo espaço com uma cozinha americana moderna nas cores brancas e vermelha. Não tem muita coisa pra mostrar sua identidade. Gente, como assim? Que casa linda! Gente, um estúdio em São Paulo com um sofá, cozinha americana moderna, branca e vermelha. Meu, eu dormiria no chão desse apartamento, assim, sabe? Assim, ia juntar, tipo assim, 3 casacos pra fazer de travesseiro e eu dormiria lá, assim. Por favor, eu aceito esse AP. O preço desse bagulho... Gente, isso aqui não é uma cobertura? É ainda uma cobertura. Se um cativeiro de 20 metros quadrados é quase 3 mil reais em São Paulo, quanto será que deve ser o valor desse negócio? Isso já nos dá uma ideia que se esse menino tem dinheiro ou não tem, né? Isso é interessante. Quem é Rudy? Além de não ser o Rudy. Sentamos lado a lado, com bons 30 centímetros de distância entre minha lingerie preta coberta pelo vestido e a camisa social preta que ele usa, agora com 3 botões abertos. Infelizmente, esses 3 botões abertos o deixam ainda mais sexy. O vejo me encarar e tento não me encolher ainda mais de desconforto. Deve pensar que sou uma piada de mau gosto. Glitter dourado nos olhos para esconder o quanto estão vazios, batom vermelho para eles poderem borrar à vontade, perfume doce e ingênuo de uma moça casta e uma lingerie minúscula e semi-transparente de uma garotinha muito malvada. Rudy pode não querer transar comigo, mas está me pagando. Não é melhor que qualquer cara com fetiches estranhos ou que claramente tem a marca de uma aliança no dedo esquerdo. Uma garota. Sussurra como se fosse um segredo de estado, que ele não quisesse que mais ninguém no mundo escutasse. E eu, sem me conter, dou risada. Claro que é. Aqui a sobrancelha, desconfiada. Tá se vingando de uma traição, por acaso? Porque eu vou te dizer, é uma péssima escolha pra puta merda, não? Ele me corta com uma risada desconcertada. Não é nada, ela não é... It's nothing. Então para e respira fundo. Perdão, o inglês afora quando eu tô nervoso. Eu não vou falar nada sobre isso, gente. Eu não vou falar nada. Oh my god, like, oh my god, literally. É chato, mas whatever. Juro, whatever. Eu nem ligo. Sério, I don't care. Sorry, gente. sorry. Eu não sei, eu só sinto que o inglês me representa mais, sabe? Disse moradora de Niterói, Rio de Janeiro. Eu fiquei, hello, garota, acorda, girl. Wake up. Sério, gente, seriously. Ela é doida, doidinha, crazy. O legal é que você fica repetindo a mesma coisa em português e inglês. Tento não demonstrar o quão impressionado estou. Não é à toa que ele se parece com um ator de fora. Você é gringo? Pergunta descrente e Rudy concorda. Tá morando aqui há quanto tempo? Mano, seu português é tão natural. 7 anos. Me mudei aos 15, mas meu pai é brasileiro e eu cresci aprendendo os 2 idiomas ao mesmo tempo. Parece confuso, eu sei, mas depois de um ano nem parecia que eu vim de outro lugar. Sou muito bom em me turmar. Porra! Arregala os olhos sem saber o que fazer. Clientes quietos são infinitamente mais fáceis de lidar. Não sabia que os boca abertas são tão complicados. Tá com fome? Rudy muda de assunto. Tô com uma lasanha no forno. Ele se levanta, está esperando uma resposta. Ah, não precisa, Qual é? Faz essa hora valer a pena. Duvido que já tenha feito um trabalho tão fácil antes. Sinto a mesma sensação estranha de novo, mas me desligo disso quando ele me conduz na direção da cozinha. Você não faz ideia. Murmuro. Caço minha bolsinha largada no chão e pego o celular para avisar Caio que está tudo bem. Ele responde imediatamente. Grandão. Emoji de sorriso quadrado? O que isso quer dizer? Maria. Que tô decidindo ainda.
amo o jeito que eles escrevem nos lápis, nos meus livros. Tem o livro do Ruivão, inclusive, que é o que eu tô escrevendo agora, que é de uma série de 3, cada um de um dos irmãos, né? São 3 irmãos. Babado. É romance universitário. E LGBT, viu? Eu gosto muito de colocar as conversas do WhatsApp e eu escrevo de um jeito que quando eu mostrei pros meus amigos um personagem específico, né? Tem uma conversa dos 3 irmãos. Um dos irmãos, quando eu mostrei a conversa pros meus amigos, 3 amigos meus falaram a mesma coisa. Eles falaram, meu Deus, esse filho da puta escreve igualzinho você no WhatsApp, não dá pra entender porra nenhuma. Mas eu amo quando tem mensagem de WhatsApp em livro, principalmente quando eu tô fazendo leitura crítica, preparação, e eu tenho a chance de deixar aquilo ali um pouco mais natural, sabe? Eu gosto bastante de WhatsApp. Um dos primeiros livros que eu li do Rafael Montes, inclusive, se eu não me engano, tem as conversas do WhatsApp, mas elas são literalmente prints de um grupo, assim, no livro. Tem um outro brasileiro muito legal também, que eu já li, que é o Fazendo Meu Filme. Uma galera aí deve conhecer. Esse livro tem muito dessa linguagem de colocar e-mail, de colocar música, de colocar blog, de colocar até o horário da menina da escola, tem os documentos que ela vê, tem, tipo, lista de filme que ela faz, tem os CDs, os álbuns, e é muito interessante. Eu sinto que a gente, como autores brasileiros, a gente tem tanta abertura para utilizar esses outros elementos que não só um texto, de uma narração do que está acontecendo, e a gente esquece que a gente pode usar esses outros elementos e que isso deixa a nossa história muito mais interessante, né? A gente costuma usar só o WhatsApp, mas por que não? Por exemplo, fui num café e aí a barista ali deixou uma coisinha anotada pra mim na notinha, ou no meu copo, ou alguma coisa assim. Por que a gente não coloca o elemento da notinha? Por que a gente precisa só dizer, olho para o papel que ela deixou, o nome dela está escrito e o número? É muito mais interessante a gente ver a coisa, né? É quase uma mistura, vira quase deixa de ser só texto e vira uma coisa meio visual, né? Livros brasileiros usam muito isso e assim, é uma coisa que a gente não pode esquecer de usar, porque é muito interessante. Voltando. Olho ao redor, meu celular vibra com outra mensagem. O apartamento é bonito e, levando em conta o condomínio, parece ser caro. Foi o que eu pensei. A falta de personalidade deixa tudo ainda pior. Passa aquela imagem de luxo imaculado, coisa mais sem sal. Espero que seja porque acabou de se mudar e não porque ele concorda com isso. Uma parede de vidro, porém, se estende da sala até a cozinha, exibindo a parte norte da cidade, e isso definitivamente é lindo de ver. São Paulo gera um cenário cujo céu escuro sem estrelas é compensado por milhões de pequenas luzes da civilização abaixo de nós. Tudo parece melhor daqui de cima. Ai, gente, que coisa linda. E por um segundo, não sou Vênus ou Maia. Não tenho motivo para voltar para casa cedo, nem responsabilidades, nem histórico triste. Um cheiro de comida me atinge como uma faca cortando o estômago. Percebo que Maia não comeu a tarde inteira, e isso me coloca prestes a passar uma vergonha lascada na frente de um cara gatinho ao devorar a comida igual uma doida. Mas tenho a impressão de que ele nem se importaria. Entre a sala e a cozinha, vejo um quadro abstrato na parede oposta das janelas. Um enorme olho me encara. Eu observo de longe. É assustador. E lindo. É a minha mãe. Escuto Rudy dizer, seguido de um som do forno abrindo. O olho dela, quer dizer. Vocês têm os mesmos olhos, digo, observando ainda melhor os tons castanhos esverdeados que colorem a íris gigante. É lindo. Seja lá quem pintou, merece os parabéns. Rudy não responde, apenas coloca uma travessa de lasanha com queijo borbulhante sobre um suporte de madeira ao lado de uma panela com arroz na mesa. Meu Deus, que fome. Filha da puta! Ele vai até a geladeira e me olha de senho franzido quando abre a porta. Vinho, senhorita Vênus. Meus maiores instintos vêm à tona. Não bebo mais em serviço, não importa o quanto me peçam para ter aquele momento pré-sexo. Nunca mais bebi. Já joguei champanhe por todo o meu corpo apenas para não ter que tomar um gole com o cliente. Não posso fazer isso com Maia e Nicolas. Da última vez, quase não voltamos para casa. Sem álcool para mim. Acho que ele percebe o olhar estranho no meu rosto, porque apenas aceita antes de pegar uma jarra de vidro com suco e 2 copos. Ele os põe sobre a mesa enquanto observo com as mãos sobre o balcão. Depois pega os pratos e talheres. Peço desculpa se a minha comida não for lá essas coisas, ainda tô aprendendo a me virar. Rudy sorri, me convidando a sentar de frente para ele. É tudo muito íntimo, muito leve. Maia fica ainda mais mexida a cada ação. Mas não sei bem como agir quando um cara pede que eu sente e coma e fale. Mas não me mostre. Não quer transar comigo, mas pra você tá ok e parecer que a gente tá em um encontro. Levanto o prato quando ele traz um pedaço de lasanha na minha direção. Seu olhar encontra o meu assim que o pedaço aterrissa sobre a porcelana. Nós dois sozinhos, comendo a meia luz, prestes a dar risada de alguma história idiota de infância que um de nós contar. Se tivesse uma vela acesa, na mesa seria o serviço completo. Continuo encarando enquanto coloco o arroz ao lado da lasanha.
Não tenho intenção de constrangê-lo, mas ainda não engoli essa história de não querer transar após me pagar. Quase afeta meu orgulho. Mas Rudy não se sente constrangido. Pelo contrário, seu sorriso sedutor aumenta, quase encontrando os olhos ao dizer: não seja por isso. Ele se levanta e abre as portas e gavetas infinitas dos armários até encontrar o que descobre ser uma vela de 7º dia, comemoração a São Jorge. Prende um sorriso dos lábios quando ele acende a vela com uma pompa dramática e se senta. Era a única que eu tinha disponível, me desculpe. Agora me sinto obrigado a contar uma história de quando uma água-viva me queimou em uma linda tarde de quinta-feira, enquanto eu aprendia a surfar. Deixo a risada escapar e ele me acompanha, depois coloca arroz no seu próprio prato. Meu Deus, ele tá mesmo flertando com uma mulher da vida? Maia sussurra, indignada. Estou inclinada a concordar com ela. Gente, uma mulher da vida, uma mulher do mundo. Bem que o povo da igreja avisa. Não devia ter feito isso. A cena em negativa, ainda contaminada por um sorriso surpreso. Por quê? Tem algum problema em particular com encontros, Vê? Não, claro que não. Mas encontros são mais íntimos do que sexo. Seu senho se franze, parecendo organizar as palavras antes delas tentarem sair da sua boca. Com todo respeito, mas me admira que alguém com seu tipo de trabalho pense dessa forma. Foi esse trabalho que me fez pensar dessa forma. Rudy me estimula a continuar a linha de raciocínio, então digo, o sexo é essencial. Para a saúde, para as dores, frustrações, até para se distrair. Os encontros, por outro lado, eles dão um pontapé pro tesão que você vai sentir pela pessoa. É na troca de olhares que você reconhece, que consegue perceber se ela vai te jogar contra a parede com força ou te carregar no colo com delicadeza. Corta um pedaço de lasanha e leva à boca. Encontros são mais íntimos porque é nos sussurros que se encontra o mistério do querer. Sexo sem encontro é mecânico. Sem diálogo, então, é disfuncional. E o prazer se torna unilateral. Alexa, toca Amor e Sexo da Rita Lee. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela. Sexo é cinema. Tão risonha, tão idônea, tão sincera, tão galera, tão normal. Droga. Talvez eu queira roubar Rudy pra mim. Nunca em toda a minha vida eu seria capaz de fazer uma comida tão deliciosa quanto essa. O que foi que ele colocou nesse molho? Nossa, me deu vontade de comer uma parmegiana agora, meu Deus do céu. O sorriso de Rudy volta ao leve, quase triste, enquanto me olha comer. O braço apoiado na mesa pro rosto ficar escorado no punho, com coisas demais passando pela cabeça. Até que eu digo: você pode até ver uma mulher e achar gostosa, olhar seus peitos e sentir o pau endurecer só de pensar em colocá-los na boca, porque é homem, e o corpo quer o que o corpo quer. Mas palavras, gestos e costumes são tão capazes de excitar quanto um corpo bonito. É claro que nem todo mundo pensa dessa forma, mas eu, por exemplo, me excito com caras que sabem cozinhar. E porra, isso aqui tá muito bom. Dale! Ô, véi, essa menina é atacante, hein? Puta que pariu. O sorriso de Rudy desaparece lentamente ao passo que os olhos O sorriso de Rudy desaparece lentamente aos passos. O sorriso de Rudy desaparece lentamente ao passo que os olhos escurecem, procurando minha boca de novo. O sorriso de... Chega, por favor. Você não consegue ler o bagulho. O sorriso de Rudy desaparece lentamente ao passo que seus olhos escurecem, procurando minha boca novamente. Eu sei o que se passa na cabeça dele nesse momento. Ele está reconsiderando, quase se arrependendo de ter dito que não quer transar, porque agora quer me pressionar contra a primeira parede que encontrar e me despir. Talvez a parede de vidro, para que os vizinhos dos prédios do lado vejam. Ele quer me jogar sobre a mesa e me chupar, se perguntando se meus gemidos são verdadeiros. É tentador, eu normalmente desperto esse tipo de pensamento. Esfrego minhas coxas uma na outra levemente, tentando não ficar excitada com o seu olhar, mas falho miseravelmente. Acho que acabei de entender o que Maia viu nele. E de repente, quero que Rudy faça tudo para que eu mostre com os meus gemidos Uou! Quero que Rudy faça tudo para que eu mostre como os meus gemidos verdadeiros se parecem. Mas é claro que, como um homem de palavra, Rudy não faz, apenas abaixa o olhar pro prato e começa a comer. Fico feliz que tenha gostado. Responde simplesmente, um pequeno sorriso estampado no rosto. O problema é que agora fiquei com vontade de brincar, e a única coisa que me segura na coleira é a hesitação de Maia. Respiro fundo e como garfada após garfada da comida em um silêncio confortável, apenas nosso. Posso fazer uma pergunta? Rudy levanta a voz enquanto enche o copo de suco. Claro. Por que virou garota de programa? Ah, isso. Essa definitivamente não é uma história de primeiro encontro, respondo. Minha coluna fica mais ereta. Não precisa contar se não quiser. Seus olhos se voltam pro prato, talvez envergonhado por achar que é um intrometido, mas não vou vê-lo de novo, é só mais um cliente. E é a certeza disso que me faz continuar. Ninguém nunca me perguntou sobre isso e não tenho vergonha de dizer. Respiro fundo. Me preparo e penso nas palavras antes que saiam da minha boca.
A história não é minha, muito menos vou poder dizer a versão completa, mas é parte de quem eu sou. A minha mãe e a minha irmã morreram num incêndio há 4 anos. Lamento, ele diz, mas não levanta os olhos para encontrar seu rosto. Apenas continua encarando o resto de molho no prato branco. Meu sobrinho e eu sobrevivemos por pouco e, de alguma forma, eu consegui a guarda dele. Foi uma época fodida, passamos por maus bocados e acabei estragando o primeiro aniversário dele depois da tragédia. Fiz uma festa sem falar com ele antes, e era a última coisa que o garoto queria. Botei na cabeça que no próximo eu faria exatamente o que ele quisesse. Talvez essa seja, na verdade, apenas a ponta do grande iceberg de motivos que me fizeram entrar na prostituição. Mas, convenhamos, a ponta é sempre mais dolorosa. Nicholas costumava ser uma criança completamente diferente. Um incêndio levou parte dele também, e isso parte o coração de Maya. É como se a sombra do que aconteceu com sua família ainda o perseguisse. E por um tempo, ela achou que a única que deveria perder uma parte de si fosse ela. Se sentia em dívida com ele, em dívida por não ter conseguido salvá-las. E transformou a ideia de dar o que ele queria em uma cruzada pessoal. O problema é que ele queria uma porcaria de miniatura de Cavaleiros dos Zodíacos. O Dobby já não sabe nem falar o nome do desenho direito. Escuto a risada surpresa e cedo ao vê-lo abrir o sorriso sedutor novamente. Thanatos versus Manigold, né? Pergunta, cruzando os braços. Como sabe? Sou um grande fã dos clássicos, linda. Tento não sorrir. É a segunda vez que me chama de linda, e essa palavra fica especialmente sexy no seu timbre rouco. Falho de novo. Enfim, a miniatura custava quase 7 mil reais na época e eu, com umas dívidas que tinha que dar um jeito de pagar, prestes a perder a kitnet que a gente morava e com um único emprego de meio período, não podia comprar. Tomou um gole de suco. Até que, em uma brincadeira de mau gosto, uma conhecida estudante de design colocou meu número num panfleto da garota de programa Vênus, de um prostíbulo barra pesada daqui, e começaram a me ligar loucamente. Essa história realmente aconteceu, mas muito antes de eu decidir entrar na profissão. Estava revirando as coisas da Maya um dia e achei o panfleto. Pensei que tinha encontrado a solução para os nossos problemas. Não! Seus olhos se arregalam, completamente entretido. Na terceira ligação, eu finalmente atendi e disse que não ia trepar com ninguém por dinheiro. Mas o cara continuou insistindo e disse que pagava 3 mil reais pela hora, porque as garotas daquele prostíbulo aparentemente valiam aquilo tudo. Era quase metade da grana do presente. Na hora eu hesitei, mas quase 1 minuto de silêncio depois, acabei cedendo. Tinha um histórico de 2 namorados até então e não era lá muito experiente na cama, mas foi fácil. E acabei me tornando boa nisso. Uma semana depois eu tinha o dinheiro da miniatura, então a primeira coisa que fiz quando acordei foi comprar. Mentir sobre isso é tão fácil. Ninguém precisa saber que não foi só por necessidade. Eu queria fazer aquilo, queria que me vissem. E por que não parou depois que conseguiu o presente dele? Porque as dívidas ainda estavam sem pagar, virando bola de neve no Serasa. E com mais dinheiro, a gente poderia se mudar para um apartamento melhor e ele poderia frequentar uma boa escola particular com uma van que leva e busca todo dia, passar na psicóloga, viver. Rudy abre outro sorriso, dessa vez tímido e quase imperceptível, e eu meio que sinto orgulho de mim ao levantar as sobrancelhas e tomar outro gole de suco. O mérito do cuidado de Nicholas vai todo pra Maya, é claro. Estou orgulhosa por contar a história sem falar demais, e apenas disso. Tu não pode ser uma pessoa tão incrível assim. Diz e quase me engasgo com o suco pra não retrucar. Me fala algo estranho sobre você, bora, agora. Me ocupo de pegar a louça suja, levantar e colocá-la na pia pra evitar que veja meu rosto esquentar enquanto penso em algo estranho. O que pode ser mais estranho que o meu trabalho? Dormir com a mão no peito? Comer macarrão com bolo? Falar... O quê? Macarrão com bolo? Falar inglês com espelho? Eu gosto de ASMR de comida. Arrisco, mordendo o lábio inferior. Mas não qualquer um, tem que ser os vídeos da boca, que eu não consigo assistir. Isso é bem estranho. E verdade. Rudy cai na risada, se aproxima para colocar sua louça também na pia e parar na minha frente. Sua altura se sobressai contra mim e ele me encara de cima, me prendendo contra seus olhos. Maya não quer sair daqui. Eu não quero sair daqui. Caio pode subir e tentar me arrastar pelos cabelos, e ainda íamos querer ficar aqui até que essas mãos enormes agarrassem nossos quadris novamente. Dessa vez com vontade. Como sabemos que ele quer fazer. Quero que ria de novo, mesmo que de mim. Quero sentir os cabelos dele jogando meus cabelos para trás e dedilhando meu rosto, como se quisesse registrar cada pedaço de mim em sua mente para mais tarde, quando eu tiver apenas a imaginação para lembrá-lo de que estive aqui. Mas, de novo, ele não o faz. Rudy pega a bucha para lavar a louça e me escoro na pia ao seu lado. Tá brincando, né? Na verdade, não. Encaro o relógio da geladeira e sofro ao ver que faltam poucos minutos para essa hora acabar. Sua vez, diz algo estranho sobre você. Ele segue minha linha de visão, seu sorriso diminuindo ao olhar do relógio para mim. Encaro Rudy novamente, dessa vez sentindo todo o cansaço aparecer em meu olhar. Algo estranho sobre mim? Ele hesita. Olha para baixo, para cima, para mim. Bom,
Eu espero muito que seu sobrinho tenha uma babá, porque eu não quero que vá. Termina sussurrando e é quase surreal tamanha intensidade. Sinto seus dedos molhados no meu rosto, acariciando preguiçosos a bochecha, mas desesperados a ponto de não se importar de estar molhando meu rosto até eu sentir as gotas geladas pingando no colo e a espuma pinicando a bochecha. Sinto tudo. Sua respiração batendo contra o meu nariz, o movimento do seu peito que sobe e desce rápido demais, e entrego quando está ansioso. O cheiro do perfume amadeirado e quente que faz Maia se lembrar de casa, de pinheiros. Pinheiros, eu conheço. Sinto o desejo em seus pelos de repente arrepiados, na forma que entreabre os lábios e mal pisca ao olhar a minha boca. Mas me odeio completamente pelas palavras que saem da minha boca em seguida. Sabe o que tem que fazer pra eu ficar mais tempo? Ele nem mesmo hesita. Quanto? Oh. Peraí. Quanto? Oh. Quanto? Tesudo, né? Sussurra, sua mão parando de se mexer em meu rosto. Pelo final de semana todo. Me engasgo com o ar. 10 conto. Feito. 15 então. Tudo bem. Franzo senho, sem acreditar. Ai, 15 mil reais. 20. Pode aumentar o quanto quiser. A resposta ainda é sim. Eu hesito. Posso até querer, mas Maia não me deixa esquecer de Nicolas esperando em casa. Não posso. Tenho responsabilidades. Ah, qual é? Pense em todas as miniaturas que vai poder comprar pro seu sobrinho. Argumenta, sorrindo. Além do mais, duvido que ele se importe de você passar o final de semana com esse lindo espécime de homem aqui. Deixo uma risada escapar, mas nego com a cabeça. Ele continua. Vamos, acabei de comprar uma casa em Maresias e só fui lá uma vez. Praia, preguiçadeiras e um bom livro. Parece um programão pra mim. Ai Deus, tire essa inveja de mim. Se eu for, tenho que levar meu segurança. Tento um último argumento pra fazê-lo desistir. Suas sobrancelhas se erguem. Você tem um segurança? A gente não pode deixar a mercadoria estragar, certo? Tento brincar, é o melhor estilo depreciativo de Maia, mas ele não ri. Acho que isso é bom. Confio muito no Caio pra cuidar dessa subcelebridade do submundo da Augusta. Então escuto a batida na porta. Olho pra Rudy mais uma vez, quase desmonto ao encontrar com seu olhar preso em mim. É uma loucura, está completamente fora do meu modo de agir. Mas que mal tem fazer uma loucura de vez em quando. Maia desaprova, mas que é isso? E estou cansada dela fingir que não quer fazer uma loucura de vez em quando também. É claro que ele pode ir, tem espaço pra todo mundo, ele diz, enfim. Espera aqui. Vou até a porta quando escuto a batida novamente. Tá 3 minutos atrasada, Caio acusa assim que abro. E não me respondeu. Tá ocupado esse fim de semana? Pergunto, ignorando. Não. Por quê? Ótimo, vou precisar dos seus serviços. Seus olhos se arregalam. Vai passar o final de semana com um cliente? Tá mais pra um bom amigo. Você conhece ele há exatamente 1 hora e 3 minutos, vê. Retruca com o senhor arqueado. E a Maia? Te pago pra me proteger, não pra fazer reclamações. Rebato, buscando meu celular no sofá da sala. Entra. Caio entra e vai até a bancada da cozinha, onde Rudy ainda lava a louça, provavelmente para intimidá-lo. Mas apenas olho para a enorme vidraça no fim do corredor e ligo para Nicolas, já saindo pro corredor. Oi, tia. Ele atende no quarto toque. Pigarreio, me preparando para mudar o tom de voz quando responder. Oi, gatinho. Sorrio. Preciso igualar ao tom de Maia. É muito bom, a Vênus tá tentando fingir que ela é a Maia. Pra não deixar ninguém confuso, sabe? Ô, dó. Deixa eu te falar, você se importaria de ficar sozinha esse final de semana? O final de semana todo? Onde você vai? Quase gaguejo, tentando encontrar um motivo bom o suficiente. O Caio quer comprar uma peça pra aquele jaguar horroroso que ele tá montando. Mas vai ter que ir até Maresias, e sabe como ele é, né? Não consegue fazer nada sem mim. Ah, tudo bem. Mas vai perder o capítulo de sábado da novela. Sei que você vai assistir e me contar tudo o que aconteceu. Rio, já voltando pra dentro. Por que me ligou se tá no DV? Ele pergunta... DV, de que é DV, gente? Que é DV? Doce Veneno, é o nome do livro! Ele pergunta, então, e um arrepio percorre minha coluna como se tivesse sido pega na mentira. Paro no meio da sala e olho a interação entre Caio e Rudy, que foca em mim completamente, fazendo o olhar de Caio se atrair pro meu rosto também. Ele acabou de dizer que vai, só vou passar em casa pra pegar umas coisas e eu ainda tenho que escutar o sermão da Vanessa sobre me ausentar o final de semana inteiro. Sabe como é? Tudo bem então. Ok, então daqui a pouco tô aí pra pegar uma sopa e te dar um beijo de boa noite, tá bom? Tchau, gatinho. Desligo sob o olhar de reprovação do meu segurança. Vamos, tenho que passar em casa e você na sua. Depois voltamos pra cá, digo pra ele. Depois pra Rudy. Ele sorri pra mim. Esse sorriso vai me matar. Te vejo em 1 hora, Vê? 1 hora. Afirmo, pego meus sapatos e retribuo o sorriso. Não me importo com a forma que não hesito em dizer sim pra ele. Não me importo com nada disso. Apenas saio pela porta e apresso Caio.
Te vejo em uma hora, Vi. Ele imita a Rudy com uma voz estranha ao apertar o botão do elevador. Ai, cala a boca, retruco de volta, mas me pego sorrindo. Maia tenta fingir que não, mas está ainda mais animada com a ideia do que eu. E temos um tweet no final. Maia, eu não acredito que você realmente se interessou por alguém depois de todos esses anos. Finalizado o capítulo 1. Gente, o capítulo 2, que é Solitário Surfista / Surfista Solitário, já é do Diogo. Assim, gente, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. E tem personagens que me deixam, assim, completamente fissurados pra ter um livro depois. Tem algumas coisas que ficam em abertas, mas, assim, sabe aquela vontade que você fica de, meu Deus, eu preciso saber mais. Você assistir um filme inteiro de Harry Potter e no final mostrar o Voldemort plotando lá, e você fica tipo, como assim? Acabou certinho. Só que, tipo, como assim tem essa outra coisa, sabe? É muito, muito, muito interessante. A gente vai acompanhar esses personagens durante o livro e eles são praticamente uma família. Basicamente, o que acontece é que a Venus, ela é contratada pra ser essa garota de programa pra esse cara que acabou de chegar na cidade, né? O que acabou de mudar pra esse apartamento ali na região. E eles vão passar esse fim de semana em Maresias. Segue a vida. Ok, eles se esquecem praticamente, ela decide, foda-se, essa porra não é pra mim, por mais que eu sinta que, nossa, esse cara aqui poderia ser o amor da minha vida, eu vou ter que abrir mão disso, porque ela tá numa depressão profundíssima, né, elas estão, na verdade, eu acho que é mais a Maia do que a Venus, só que a Maia, ela trabalha em um bar, ela mora no andar de cima, se eu não me engano, desse bar, ou enfim, assim, pertinho, que é o Doce Veneno, que é o título do livro, gente, eu amo, é o nome do bar. E ela tá lá com os amigos, né, um dia, ela não é a garota de programa, né, a Maia é essa outra personalidade, a Venus é a garota de programa, a gente não viu a Maia ainda nesse começo. Acredito que o prólogo, muito bem contado pela Maia, pra mim, aquele tom deprê é o tom da Maia, o tom da Venus a gente viu, é tipo assim, gente, que coisa mais gostosa, sabe? De vez em quando ela fala uma coisa depreciativa, mas a Maia que é a deprê, né? E a Maia vai tá lá, trabalhando no Doce Veneno, e daí tem o melhor amigo dela, e ele está comentando, né? Veio um amigo meu pra cidade, pô, quero que ele conheça vocês, é meu amigo de infância, né? Ele morava aqui, mas ele se mudou, agora ele voltou, quero muito que vocês conheçam ele. Ela fica, ok, vou conhecer, né? Pô, se é importante pra você, você é praticamente minha família, é importante pra mim. Então o melhor amigo dela leva este melhor amigo dele para o Doce Veneno, onde ela está trabalhando. E quando a Maia vê quem é esse cara, ela percebe que é ninguém mais, ninguém menos do que Diogo Lutero, o cara que ela passou um final de semana inteiro em Maresias como garota de programa. E eu não vou contar mais, vocês vão ter que ler para saber o que acontece depois que essa pessoa que sabe sobre ela ser garota de programa, que é uma coisa que ninguém ali sabe. Acredito que só a Madalena dos amigos saiba. A Madalena, o Caio, que é o segurança, mas as outras pessoas não sabem que ela é garota de programa e também não sabem que ela tem duas personalidades, né? Na verdade, não duas, né? Que ela tem o TDI, né? Que é transtorno dissociativo de identidade. Então, o Diogo sabe quem é a Venus, só que durante o fim de semana em Maresias, ele praticamente fica com a Maia, e daí ele chega e fica uma coisa confusa de ele não sabe... Ele não consegue entender por que a personalidade das pessoas, né, que ele encontrou ali, que ele acha que é a mesma pessoa, é tão diferente, por que as personalidades diferem tanto. A Maia também fica morrendo de medo de que ele faça qualquer coisa, porque querendo ou não, é um emprego que, assim, você é garota de programa, você não vai chegar pro seu cliente, você vai passar seu CPF, seu endereço, seu nome completo, porque a pessoa, se ela quiser zaralhar a sua vida inteira, ela vai zaralhar a sua vida inteira. E ele conhece as pessoas da família da Maia, ele tá ali no trabalho dela, e é muito, muito forte, porque a Maia, ela é muito evitativa, ela evita a qualquer custo sentir essas coisas, então é muito interessante ver como ela vai lidar com o fato de que tem uma pessoa ali que sabe que ela é garota de programa, e pior, que conheceu a outra personalidade dela. Então imagina, a Maia tentando evitar o Diogo, a Venus querendo pegar pra caralho o Diogo. Então, quando a gente tem essas mudanças de personalidade,
elas agem diferente. Então, uma fala pra ele, ah, não, tô nem aí, sabe? Quero que você suma da minha vida, não fala mais comigo. E a outra dá em cima dele. Então, ele vai ficando um lelé da cuca, ele vai ficando completamente insano, sem saber como chamar ela, se ela gosta ou não dele. Quem gosta dele, por que isso tá acontecendo? Por que ela tá torturando o menino desse jeito? Enquanto tanto a Maia quanto a Vênus estão surtando, pensando, e se ele resolver contar pras pessoas, né? Se ele faz uma coisa dessas, a minha vida acabou. As pessoas, se as pessoas da minha família souberem que eu sou prostituta, fudeu. Até porque ela tem a guarda do sobrinho. Se eu não me engano, foi a mãe e a irmã que faleceram, né? A mãe, ela tinha uma mulher, uma esposa. Ela era casada com uma mulher. Lésbicas, uhul, sapatões, sáficas. A mãe era casada com uma mulher. E então essa madrasta, ela sobrevive. Só que a Maia é quem consegue a guarda do Nicolas. E a gente revê ela recebendo a visita da assistente social, algumas vezes durante o livro, porque corre esse risco, né? Ela é uma pessoa muito jovem, sozinha pra cuidar de um adolescente. Então a gente tem que ter uma assistente social presente pra ver se tá tudo certo. E imagina se vaza que ela se prostitui e pra tirarem a guarda do Nicolas dela. E daí ele vai pra onde? Vai pra essa ex-esposa da mãe dela, que já nem mora mais naquela cidade, já tá em outro lugar, que também, sabe, assim, ela também não conversa, então fica um climão de bosta e essa sensação de que sempre alguma coisa pode acontecer. É muito interessante ver como eles ficam praticamente obrigados, eles são praticamente obrigados a ficarem juntos, a conviverem e terem que lidar com o fato de que eles sabem informações demais um sobre o outro e toda essa confusão de sentimentos. Doce Veneno é um livro até que grande, tá? Eu lembro que esse foi o maior livro que eu fiz, leitura crítica e preparação de texto. Ele ficou no... Ai, meu microfone tá aqui, esqueci. Ele ficou lá no Kindle, se eu não me engano, com 907 páginas. E ele teve 1.100.000 caracteres com espaço. Isso eu lembro da minha leitura crítica, né? Que ele teve, foi o maior livro que eu fiz, foi esse. E ele teve 1.100.000 caracteres com espaço. Então, assim, sempre que eu vejo o livro de alguém, a pessoa, ai, será que ele tá muito longo? Eu falo, olha, o maior que eu fiz teve 1.100.000 caracteres com espaço e teve 900, um pouco mais de 900 páginas. Se o seu livro tem 500.000 caracteres com espaço, dá pra ter uma noção, assim, mais ou menos de quanto pode ser que dê. Então eu acabo que eu sempre relembro desse livro durante o meu trabalho, até pra dar exemplos pra outras pessoas. Inclusive, eu acho que eu não falei. Se eu não tiver falado no vídeo, no começo do vídeo, eu vou falar agora. Hoje é aniversário da Vitória. Hoje. Agora são 10h52, 11 horas. Eu vou lutar pra ver se eu consigo publicar esse vídeo no YouTube hoje ainda. Era pra eu postar o vídeo da... Não vou dizer, mas enfim. Um vídeo de uma sériezinha aí, babadeiro, que eu gravei pra vocês antes. Só que o vídeo, o da série, ele é muito mais complicado, a edição. E esse aqui com certeza vai ser um pouco mais fácil. Eu vou colocar o texto passandinho aqui do lado e vejo se eu consigo publicar já hoje pra vocês. Se não, ainda assim, hoje foi dia 2 de julho. 2 de julho? Nossa, ela faz um mês depois que eu fiz dia 2 de junho, mês passado. Mas enfim, hoje, dia 2 de julho, tá? Aniversário da Vitória. E assim, Vitória, parabéns. Você é uma escritora maravilhosa. Eu adoro essa escrita. Eu amei fazer parte do processo de publicação, de revisão do seu livro. Eu amei poder trabalhar com você na mentoria de escrita. Eu quero muito que você volte com outro projeto, sabe? Eu acompanho tudo que você publica. Ela, inclusive, tem projetos de fantasia, tem a Horatus. Tem coisas muito interessantes. Eu fui na Bienal com a Vitória, inclusive. A gente alugou um quarto de hotel juntos pra gente ficar ali perto da Bienal. E daí a gente foi juntos pra Bienal. Ela me ajudou a entregar os brindes do livro do Ruivão, os bloquinhos do Uma Escrita Criativa, as canetas do Uma Escrita Criativa. Vocês já viram as canetas do Uma Escrita Criativa? Não? Eu vou mostrar. Olha. Dentro dessa caixa... Ai! Temos os nossos brindes. Olha que gracinha. Os bloquinhos... Ai, peraí. Os bloquinhos de Uma Escrita Criativa. Com paginazinhas. Vem com as canetas. Eu não mostrei as canetas. Ó, será que eu consigo chegar mais pertinho? Tá focando, meninas? Olha. Olha que lindo. Ela é amarelinha na ponta.
Eu amo essas canetas. A gente tem muitos bloquinhos numa escrita criativa aqui. Sempre que eu vou pra eventos e coisas do tipo, eu levo pra dar pro pessoal. Eu gosto muito. Temos também cardzinhos que estão virados ao contrário. Eu não sei se eu mostro. Com a ilustração do livro do Ruivão. Ó, eu acho que eu vou mostrar, e isso aqui vai ficar de spoiler, só pra quem tiver visto o vídeo até aqui. Não vou postar isso no Instagram, por enquanto. Vai ficar de spoiler, assim. Se você chegou até aqui, parabéns, você vai poder ver. Ó. Olha isso, gente. Olha essa ilustra, que coisa mais linda. Em breve, o seu romance LGBT favorito. Olha isso. Ai, eu amo. Ai, eu amo eles. Que ódio. É isso. A Vitória foi na Bienal comigo, me ajudou a entregar os brindes. Tinha um saquinho com doces e esses brindes que eu encontrei pra galera que me conhecia, pra galera que eu falei um pouco sobre o meu livro também. Foi muito legal. Foi quando eu conheci ela pessoalmente, na verdade, a gente saiu, a gente bebeu, a gente conheceu algumas pessoas, assim, foi muito divertido, a gente conversou muito. Isso tudo, se eu não me engano, já depois que eu já tinha trabalhado no livro dela. E assim, tudo de bom. Essa mulher, ela é um anjo. Ela é muito legal. Ela escreve muito bem. Eu gosto muito das histórias dela. Ela é muito criativa. Eu, como o senhor de uma escrita criativa, eu tenho direito de fala pra falar quem que é criativo. Ah, tem como... que legal. Não sabia que tinha como diminuir todas as páginas assim, ó, no Kindle. Interessante. Tô descobrindo coisas novas. Eu vou falar a verdade. Eu não uso tanto o meu Kindle, porque me dói as vistas depois de muito tempo. Eu tenho 8 graus de miopia e 3,5 de astigmatismo. Então, assim, quer dizer, é 8 e pouquinho de miopia e 3,5 de astigmatismo. Então, eu sou meio ceguita. Vou colocar aqui mais algumas das ilustrações que tem no perfil da Vit. Se não tiver a ilustração completa, eu vou pedir pra ela e eu vou colocar ela inteirinha aqui no vídeo pra vocês. E assim, leiam Doce Veneno. Eu não tenho mais nada pra dizer pra você além de... leia Doce Veneno. Esse livro é muito legal. Ele é muito interessante. Ele tem um puta de um plot foda. Gente, simplesmente leiam. Leiam. Ele é muito bom. Ele está na Amazon. Vamos olhar o valor? Vamos olhar o valor? Que eu já passo pra vocês. É R$5,99, tá? Um valor super justo para um livro de quase 1000 páginas. Que eu vou falar a verdade pra vocês. Não foi barato a leitura crítica, a preparação. E com certeza nenhum outro trabalho, seja de revisão, seja de diagramação, desse livro. É um livro muito grande e quanto maior o livro, mais caro fica, tá? Então leiam pelo Kindle Unlimited, vamos ajudar a Vit com página lida, bora dar volume pra ela. Hoje é aniversário dessa querida e ela merece, sabe? Esse livro é muito bom, ela tem uma puta de uma criação e, inclusive, vai escrever mais livros desse universo, pelo que ficou entendido. Tá R$5,99 na Amazon, ele está no Kindle Unlimited e assim, eu quero ver... olha essa capa, gente, nossa, que coisa linda. Meu Deus do céu, olha a estética do Picho. Eles falam muito sobre isso, falam muito sobre arte. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo ele. Se você tiver gostado, leia, dê uma chance e me manda uma mensagem na DM pra gente falar desse livro, porque eu preciso de mais pessoas que tenham lido para eu poder conversar sobre, porque Doce Veneno é simplesmente maravilhoso. Eu já recomendei pras minhas mentoradas, elas leram, a gente já conversou sobre e eu quero ter mais gente pra poder trazer pra esse fandom, que é o fandom da Vit, né, da Vs Oliveira, como ela assina os livros. Então, se você gostou, dá uma chance pra Doce Veneno, me segue nas redes sociais, inclusive eu me chamo Theo Chagas, sou escritor, leitor crítico, mentor de escrita, preparador de texto e youtuber, ao que tudo indica, e eu te ajudo a escrever melhor. Vou trazer mais conteúdo aqui pro YouTube, quero trazer conteúdo lendo, quero trazer conteúdo de filme, de série, quero trazer, enfim, análises, coisas mais variadas. Basicamente, quero trazer pra vocês coisas que eu gosto de assistir aqui no YouTube. Então, curte o vídeo, se inscreve, eu vou deixar o link da Amazon, o meu link de afiliado, caso vocês se interessem, aqui embaixo. Então, se você já for comprar, compra pelo meu link, que me ajuda e ajuda a Vit. Também posto bastante coisa no Instagram, no TikTok, a gente chegou, agora acho que a gente tá com 11 mil e pouquinho seguidores, então já conseguimos monetizar o TikTok, eu tô muito feliz que deu certo. É só acima de 10 mil, né, que você começa a monetizar, só que você tem que ter uma quantidade de views, né, é pouco, é pouquíssimo, mas só de saber que eu consegui conquistar isso por conta da ajuda de vocês já significa muito pra mim. Então eu posto bastante coisa no TikTok, no Instagram também, uma escrita criativa
posto um conteúdo um pouquinho mais educativo, mas eu tô sempre nos stories. Nos stories é onde eu mais apareço, que eu posto no meu dia a dia. Também no Autor Theo Chagas, que é onde eu costumo postar as minhas leituras. Me segue lá, também posto alguns textinhos no Substack, mas é com uma frequência um pouquinho menor. No Substack, inclusive, você se inscrevendo, você começa a receber minhas newsletters no e-mail. Então você não precisa ter o aplicativo do Substack baixado. Você pode se inscrever pelo site, na minha newsletter, que você vai receber no seu e-mail. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo, inclusive o link das redes sociais da Vit. Ela é maravilhosa, ela também faz design, está trabalhando com uma outra mentorada. Eu fiz assim, ó, ok, uma mentorada precisa de um serviço, tem uma outra mentorada que faz esse serviço, eu já juntei, a gente faz um mercado interno na mentoria de escrita e elas estão trabalhando juntas, né, com toda a questão de design. A Vit está, inclusive, fazendo o design da capa do meu livro, do livro do Ruivão. Ela é muito boa, ela trouxe umas ideias muito legais, a gente tá indo com calma, até porque o livro, ele ainda tá no processo de escrita, mas a capa tá ficando assim, ó, uma coisa bela, uma coisa belíssima. Então chamem a Vitória para trabalhar com vocês, leiam o livro dela, vai dar uma olhada no trabalho dela, é assim, muito, muito, muito interessante. Ela é muito talentosa, várias vezes eu vejo que ela posta e eu falo, nossa, eu queria muito poder ter uma lupa, assim, pra eu poder abrir sua cabeça, olhar assim e ficar tipo, oh meu Deus, é assim que funciona aí dentro, porque a forma como ela constrói as coisas é muito interessante, o livro dela é muito bom, eu fiquei apaixonado pelos personagens, pela relação entre eles, eu fiquei com aquele quentinho no coração de ter uma família de pessoas que você escolheu, né, de pessoas que você ama. Muitos dos meus livros também são sobre isso, eu adoro essa trope de Found Family, é uma das minhas favoritas. E acredito que quem der uma chance vai gostar muito também. E é isso que você deveria fazer. Se você me permite, assim, dar uma opinião sobre o que você deveria fazer, né? Se não, também. Enfim, é isso, meu povo. Se você gostou, como eu já falei, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário. O comentário me ajuda muito, tá? Deixa um comentário e dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal. São poucos, por enquanto, e são de antes da minha transição, mas o que importa é que tem vídeos. Então, se você quer dar uma olhada, eles vão estar com uma vibe um pouquinho diferente, vão, mas fique livre pra dar uma olhada no conteúdo, beleza? E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Feliz aniversário, Vit! Beijos! Tchau! Deixa eu tomar mais um gole do meu café.